Oi, pessoal! Olá, gente criativa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos! Bem-vindas e bem-vindos, tudo bem, gente? Quanto tempo? A gente tá numa semana bem intensa, a gente nunca ficou tanto tempo juntos. Tudo bem? Isso aí, gente! Quem tá vindo, os nossos grupos da nossa comunidade, lembra da nossa senha de hoje, pessoal? Olá, gente criativa, tudo bem? Oi, Guida! Nossa, viu? Tô quase com a flor do seu perfil aí. Tudo bem? Gente criativa, gente que vai desenhar muitas letras, vai conhecer muitas letras hoje. Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui com esse girassol que eu ganhei da minha amiga, tudo bem? É verdadeiro, maravilhoso, né? Natural, olha que incrível. Quem gosta de flor, meu hobby é jardim, sou uma jardineira amadora. Eu gosto muito de flores, gente. Gosto muito de tudo que é natural, natureza, cuidar das minhas... Tudo bem, Mara? Tudo bem? E eu gostei muito dele, que eu ganhei no meu aniversário, foi domingo. E eu me lembrei hoje que ele é o símbolo de um amanhecer, ele é uma flor que se volta para a luz sempre. Ele é uma flor que tá... Ai, sério? Boa! Nossa, bem, esse daqui veio 3. Eu vou fazer com os outros, então. Suco de semente de girassol. É mesmo? Será que se eu plantar esse miolo aqui vai nascer? Será? Tudo bem, boa tarde, quem tá chegando. Então, hoje eu quero trazer ele aqui, compartilhar com vocês, porque ele também causou uma experiência estética em mim essa semana. E eu me lembrei que ele é uma flor que se volta para a luz, que se volta para o sol, é o símbolo do amanhecer, da força, e ao mesmo tempo que é muito delicado, né? É muito forte, né? É muito forte. Quando a gente vê os campos de girassóis, são muito altos. Então é isso que eu quero que vocês experimentem, tudo bem? Eu quero que vocês experimentem essa força, esse movimento de se voltar para a luz, de se voltar para o amanhecer, que de fato seja um despertar na sua vida, que seja a melhor hora do dia para mim. Se tornou o amanhecer, aquela luz mais pura, aquele momento mais leve do dia que a gente tem, é o momento que o sol nasce. Então que o sol possa nascer no nosso coração, na nossa vida criativa. E hoje o tema da aula de hoje é reconheça as coisas, você começar a olhar as coisas, e tudo que a gente vê é reflexo da luz. Então muitas vezes a gente não está vendo porque tá faltando luz, a gente não consegue compreender porque a gente não tem luz sobre as coisas. E despertar para o amanhecer é isso, é começar a perceber as coisas de uma nova forma. E como eu sempre digo para vocês, tudo que existe é desenho, desenho é tudo, desenho tá em tudo. E até dentro das palavras, dentro da palavra design, desejo, desígnio,
Todas essas palavras estão dentro da mesma raiz. Um minuto que eu tô lutando com o negócio aqui que caiu. Peraí que ele deu crepe aqui. É bom que assim a gente espera o pessoal chegar. Como vocês estão? Vocês estão treinando? Vocês estão conseguindo fazer os exercícios? Eu sei que a nossa semana é maluca, não sei como vocês estão, se vocês ainda estão em casa, se vocês estão voltando para o trabalho, como vocês estão conseguindo fazer. Espero que esteja sendo um momento significativo para vocês. Então, voltando, como eu sempre digo para vocês, o desenho tá em tudo. O desenho faz parte de todas as coisas. As palavras desejo, desígnio, design, desenho tem a mesma raiz, a mesma origem, que significa designar, desejar, propositar, gerar um projeto, um propósito. Então, o desenho está em tudo, desenho é tudo, design é tudo, desígnio é tudo. Uma pessoa designada é uma pessoa que tem um alvo, ela tem um objetivo na vida dela. Quando fala design, seja design de objetos, design de interiores, design de web, é designar coisas, gerar coisas para designar. Então o desenho está em tudo. Quando a gente começa a reconhecer as formas e as coisas, a gente começa a ver possibilidade, a gente começa a ver potencial criativo em tudo que a gente está vendo. Eu tava olhando bastante para esse girassol e eu tava pensando como Paul Gauguin falava, todos os pós-impressionistas e tal, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Matisse, eles foram os primeiros caras, os pais da abstração, e eles começaram a fundamentar e trazer essa... Boa tarde! Começaram a trazer esse conhecimento de que tudo na natureza vem a partir do cubo, cone e esfera. Todas as coisas estão nesse plano das formas geométricas. E aí eu fiz um desenho, aqui um rascunho desse girassol e comecei a olhar muito para ele a partir das formas geométricas que ele tem, do design que ele tem, maravilhoso. Então, nossa, ele tá bonito mesmo, né? Parece que é de mentira, mas ele é de verdade. E eu comecei a me apaixonar muito por esse girassol e me lembrei que a gente ia falar sobre isso hoje. Então, todas as coisas foram feitas, foram designadas, são projetadas a partir do cubo, cone e esfera. Exatamente tudo que existe, que a gente consegue ver, identificar, um sofá, uma cadeira, o nosso batom, enfim, tudo é a partir dessas três formas geométricas. E a gente abriu o nosso olhar para a forma oculta, a forma implícita, a forma virtual que está nas coisas é muito importante quando a gente vai falar sobre letras, porque as nossas letras também são formas. Então, quando a gente diz que é letra de forma, na verdade é letra de forma. Todas as letras são construídas e formadas a partir do cubo, cone, esfera, e elas ocupam um lugar no espaço. Então, eu fiz aqui alguns desenhos. Eu sei que vocês vão enxergar invertido, mas eu sei que dá para vocês compreenderem. Meio que um esquema a partir do círculo, que seriam algumas letras associadas ao círculo, ou letras associadas ao triângulo, e letras associadas ao retângulo, tá? Então, quando a gente começa a olhar para as letras como esse potencial de forma, a gente começa a identificar e verificar que elas estão sempre repetindo essas formas ou se apresentando como formas, especificamente as letras geométricas. Então, essas letras, nós vamos chamar de letras geométricas, já que a gente está falando de desenho de letras. Mas em alguns lugares você pode ver a nomenclatura letra bastão
ou letra bastão, ou letra bastão. Geralmente é letra bastão, mas a gente vai chamar de letras geométricas porque a gente entende que elas, ou fontes tipográficas, né, enfim, mas a gente entende que elas são feitas a partir das formas geométricas. E essas fontes, as fontes geométricas, então, em uma analogia musical, as fontes geométricas são a harmonia e as fontes caligráficas são a melodia. Elas, não que elas sejam exatamente masculino e feminino, ou que elas sejam lado direito e lado esquerdo, mas elas têm algumas características muito próprias dessa divisão que a gente estudou, né, porque a gente viu. Então elas têm uma facilidade, uma possibilidade de comunicar nesse sentido, tá? Então as letras tipográficas aqui, eu sei que vocês estão enxergando invertido, mas eu disponibilizei para vocês a imagem. Vou colocar também mais escaneadinho, melhor para vocês visualizarem. Mas aqui eu escrevi a palavra despertar, certo? E nessa palavra eu tô destacando, aqui dá para vocês verem como ela sempre é uma sequência de forma e espaço, forma e espaço. As letras geométricas, elas têm uma repetição, então elas formam um conjunto, uma família. Então, no caso dessa fonte que é serifada, que tem o tracinho aqui, tracinho em cima, isso é chamado de serifa, a gente vê ela sempre repetindo o círculo. Então, o círculo está bem presente nesse tipo de fonte, especificamente nas letras pequenas, tá? Então, você sempre tem 3 faixas e 3 linhas de base, as linhas ascendentes das letras altas, vamos dizer assim, numa linguagem simples, a linha média, que é da altura das minúsculas, a linha de base e a linha descendente das letras que tem perninha, tá? Quando ela forma esse fechinho aqui, é chamado de olho. Então, tem o E, tem o olho, tá? Quando ela forma essa voltinha assim pra cima, ela é chamado de terminal. Quando ela encurva, como o S e o R, é chamado de gancho ou gota, certo? Quando ela alcança aqui, é chamado de topo. Então, algumas vão até o topo, outras não, tá bom? Então, tem algumas terminologias ou formas de compreender essa letra, essa fonte, que se repete. Então, geralmente, as fontes geométricas se repetem e elas são uma alternância constante entre forma e espaço. A gente identifica as formas, a forma da letra e o intervalo, o espaço entre elas é muito importante. Porque, no caso, essa letra aqui, que a gente está falando sobre desenho de letras, certo? Não estamos falando sobre uma máquina de escrever, porque aí, no caso, seria tipografia, ou não estamos falando sobre escrever no computador. Mas é importante você entender que existe essa sequência e que existe essa constância, alternância de formas e de espaço dentro das letras geométricas, tá bom? Agora, as caligráficas, que são as escritas com a mão, não sei se vocês lembram na aula de ontem que eu falei sobre a evolução do desenho. Todo mundo tá acompanhando, tá aqui comigo. Estão compreendendo o que eu tô falando muito rápido. Eu me sinto insegura na hora de desenhar. Letra de forma. Coloca aqui quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, todo mundo tá acompanhando. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me chamem a atenção, podem falar aí comigo. Não sei se vocês lembram da aula passada, que eu falei sobre a evolução do desenho, que vinha desde o ponto, depois transformava em linha, forma, plano e etc. Estão lembrados? Todos estavam aqui comigo, parabéns quem tá sempre aqui. Aliás, hoje no final eu vou falar uma
uma surpresa que a gente tá preparando pra vocês. Vou falar hoje no final da live, então fique aqui até o final, fique aqui comigo, eu preciso de vocês aqui comigo. Então, lembra que eu falei sobre isso? A letra caligráfica, ela é muito semelhante, porque ela começa no ponto, lembra que eu falei que o ponto é o primeiro contato do lado do seu papel, ela passa pela linha, ela se transforma numa forma e ela vira linha de novo. Então, a letra caligráfica também carrega a forma geométrica dentro dela, porém, geralmente, você vai usar mais o círculo e o oval, certo? Por causa das letras caligráficas, por causa do formato e que a gente tá fazendo, à mão, tá? É também chamado de manuscrita, mas a gente tá falando de desenho de letras, então, dificuldade de fazer cartaz. Nossa, a coisa que eu mais fiz na minha vida é cartaz, imagina, né? Você pode fazer para ver como se faz. Sim, ó, o que eu quero que vocês entendam, qual que é o movimento. Eu vou falar para vocês bem simples. A letra, ela tem o ciclo de começo, meio e fim. Deixa eu pegar uma outra letra aqui, peraí. Ela tem um ciclo de começo, meio e fim. A letra caligráfica, ela começa, ela acontece e ela finaliza. Quando a gente está escrevendo uma palavra, a questão é que a gente vai emendando. E aí fica difícil. Então, o ideal é no começo você treinar, deixa um espacinho, descansa, para depois começar outra letra, porque às vezes nessa hora de terminar uma letra e começar outra é que você acaba se perdendo e as letras começam muito boas e no fim da palavra estão todas ruins. Então, você desenhar letras caligráficas é a mesma coisa que respirar. Você vai desenhar, pensa que você está desenhando, você não está escrevendo, tá? Você não vai fazer desenho de letras na mesma velocidade que você escreve. Você tem que entender que é um desenho, é uma outra coisa. É uma outra atividade que você está fazendo. E é a mesma coisa que você respirar. Você vai sincronizar. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem melhor. Você vai sincronizar com a sua respiração. Então, você imagina que a sua letra, a sua linha é como o pulmão. Inspira, expira. Inspira, expira. Você vai na mesma velocidade que você respira. Você vai sincronizar. Se você tiver nervoso, se você tiver ansioso, aí vai desincronizar. E aí não vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que você vai se acalmar, ao mesmo tempo que você vai se acalmar para escrever, você vai inspira, expira, inspira, expira. Este é o movimento, este é o segredo e é o fluxo de escrita razoável e de linha. O que foi? Você ia falar o quê? De sincronizar a escrita? Imagina se a gente estivesse desenhando conforme a gente está respirando. Mas é bom para você se perceber também. É bom para você ver como você está se conduzindo seu corpo. Às vezes você passa o dia inteiro e o que acontece? Esse movimento aqui é chave, tá? Esse movimento é chave para você fazer as suas letras e ele está presente em praticamente todas as letras, tá? Então eu vou virar aqui para vocês verem junto comigo. Então você vai sincronizar com a sua respiração e sobe e desce mais fraco. Sobe e desce mais fraco, tá? Conforme você respira. Outra coisa sobre as formas das linhas e etc. Da mesma maneira que você tá respirando, da mesma maneira que você tá subindo e descendo, você vai imaginar, para cima é mais difícil, para baixo é mais fácil. Para cima é mais difícil, para baixo é mais fácil. Para baixo é mais fácil. Ver como tudo é muito a partir de você. Às vezes eu acho que eu fico muito repetitiva,
Mas é pra entrar, entendeu? Até você tá fazendo no automático. Eu tô lotando seu lado direito de repetição. Então, você sobe e lembra das técnicas que a gente já usou de soltar a mão, das técnicas que a gente já usou de desenho. Aqui vai valer muito isso. Às vezes, para você soltar e se você sente que você tá com dificuldade, faz no espaço maior, faz no cartaz, faz na calçada. Pega um giz e vai risca na calçada, porque lá depois você joga uma água e aí ninguém vai ver o seu exercício. Se você se sente pressionado pelo papel, ou se sente pressionado pelo espaço, ou tudo que nós falamos ontem de divisão de espaço, de distribuir as letras, etc. Se você se sente pressionado com isso, vai numa parede, vai no muro, pega um giz normal de lousa, escreve lá, depois joga uma água, ninguém viu, mas a sua memória foi guardada. Então você vai sempre respirar no mesmo ritmo que você faz os movimentos, certo? É assim. Então inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Você vai sentindo a letra no seu movimento, você vai sentindo, olha, lembra que eu falei, encostou o lápis no papel, é o ponto. Depois se transforma numa linha. Essa linha é uma forma, linha de novo e acabou. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Agora pensa, não sei se alguém aqui já fez balé. Cria muito memória muscular, total. Tem mais alguma pergunta aí? Não sei, alguém aqui já fez balé, não sei quem já fez balé ou fez dança, mas desenhar letras é uma dança. Desenhar letras caligráficas é uma dança. Agora pensando nesse movimento aí, nossa, complicou, trouxe o D. Eu sei que pra vocês está invertido, mas pra mim é um D, tá? Mas mais pra vocês pegarem essa ideia de que é uma dança e de que são vários movimentos. Então aqui, ó. Desci, expirei, inspirei, expirei, inspirei, expirei, inspirei, expirei. É uma dança, tem que ser leve, tem que ser feliz, tem que conseguir visualizar a forma. Então, eu sou ponto, eu sou linha, eu sou linha, eu sou forma, eu sou linha novamente e eu acabei. Então você começa, faz assim, desse jeito que eu tô fazendo, faz no tamanho de uma folha. A gente, pra aprendizagem, a gente precisa de abundância, não fica, pega papel de pão, pega papel craft, vai no muro, vai na rua, você precisa de espaço, expansão, se caso, às vezes não, às vezes tem pessoas que já são assim, ela é mais comedida, às vezes ela não tem problema de fazer movimentos pequenos e tal, mas eu acho que se você aplicar aquele princípio do pulso e focar no cotovelo, imagina, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira e acabou. Sempre focando no seu pulso. Aí você vai ter mais controle, mais tranquilidade de fazer o desenho. Você vai enxergar. Quando você fala, eu quero fazer a letra D. Por isso que alguém falou quantas palavras. Se você sente essa questão de quantas palavras ou qual é a sua porção, mesmo que você fala assim, um prato de comida para um é muito, para outro é pouco. Eu acho que você tem que ver o quanto aquilo você vai conseguir fluir. Às vezes você pegar um monte de palavras, vai ser uma pressão muito grande para você. Então, igual bebê, começa com uma letra, começa com uma forma, começa com os movimentos e se percebendo, vendo os movimentos. Hoje eu vou estudar o D. Aquelas páginas que a gente vê assim de alfabeto. Faz 50 tipos de Ds diferentes, você lembra de um D que você fazia, ou um D que você viu em algum lugar, e aí você estudou o D, você apreendeu aquela forma ou aquele movimento,
e depois vai para outra coisa. Não precisa fazer trocentas mil palavras, precisa internalizar as letras e permitir que elas se conectem com você. Tudo bem? Você entendendo o movimento das letras, que ele é para ser bom, ele é para fluir, é como uma dança. Quanto mais florido, mais envolvimento você vai ter, tá bom? Nélia, pelo menos você chegou, tá bom? Aí dentro dessas letras, eu coloquei lá também, que vocês vão ver melhor. Mas tem, quando você... Lembra que eu falei? Estuda as letras individualmente, separadamente, porque engana a gente quando vai escrever, porque a gente tem que emendar uma coisa na outra, emendar uma coisa na outra, emendar uma coisa na outra. Na vida a gente não vai acrescentando coisas, ou acrescentando responsabilidades, ou acrescentando capacidades. Então faz uma coisa de cada vez, depois você faz todos de uma vez, tá? Então aqui vocês vão ver que também tem a inclinação 90 a 55 graus, a mesma coisa da linha descendente, ascendente, o topo, a terminação, e aqui só a diferença que eu acrescentei é que a gente vai colocar os floreios, que a gente gosta muito e que a gente se sente conectado, mas é bom se tá sendo bom para você, se você tá entendendo o movimento e se você tá sincronizando respiração com expiração. Inspira, expira, inspira, expira. Tudo bem? Aqui eu fiz um alfabeto que eu falei pra vocês. O alfabeto é muito importante você fazer o alfabeto. Eu gostaria de dar uma outra solução pra vocês, mas dificilmente você vai avançar se você não fazer isso muitas vezes. Eu tava tentando me lembrar quantas vezes eu fiz, mas tipo, no começo eu enchi mais de 8 cadernos com alfabetos e com várias páginas e páginas de letras, vendo esse movimento, desenhando uma letra numa página inteira. Às vezes, se você tem agenda, vou dar um hack pra você, se você tem uma escassez, mas se você tem uma agenda ou caderno velho, pega uma canetinha grossa, uma caneta grossa, alguma coisa, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não, eu só tenho... Ou um pincel, pega um pincel grande, pega uma tinta preta, qualquer tinta lá, e vai preenche todas aquelas folhas de um papel, uma revista antiga, alguma coisa assim que você possa fazer e deixar para estudar e depois descartar ou coisa assim, certo? Mas eu acho que é importante, é legal você ter depois seus estudos. Quando eu volto os meus estudos, nos primeiros estudos, eu fico muito assustada, até parece que é outra pessoa. Eu falo, gente, que diferente e tal, porque é percepção e você vai avançando e você vai melhorando. Eu coloquei também no vídeo, tem aula extra lá na nossa página que a gente está construindo com todas as aulas. Tem eu explicando melhor todas essas partes que eu mostrei para vocês. Então, no final, vou mostrar. Essa letra aqui, eu gosto bastante desse pincel brush, eu tenho bastante dele. Porque ele tem água, e lembra que eu falei pra vocês que eu sou um pouco preguiçosa, mas eu tô percebendo que eu sou muito. Eu falo, eu sou um pouco preguiçosa, não, mas eu sou muito. Porque, tipo, ele já vem com a água dentro, então pra mim eu sou uma pessoa bem preguiçosa, e eu usei aquarela, que eu gosto bastante, nesse caso aqui acho que é essa cor, tá? Que eu usei essa daqui. Mas eu fiz também exemplos pra vocês. Então, eu fiz esse daqui porque realmente é o meu alfabeto preferido. Se eu tiver que ter uma letra interna, se eu tiver que ter uma cor, alguma coisa que me represente mais, é que eu amo demais o pincel e a aquarela. E ele ser totalmente brush assim. Então você vê que ele continua tendo aquela constância que eu falei das letras se repetir. Aquabrush, isso. As letras se repetindo, então as terminações são parecidas. O início aqui, o ascendente é parecido de algumas letras. E essa letra eu fiz sozinha, tipo, então ela é exatamente minha. Eu não peguei assim, eu vou imitar essa letra. É o meu jeito de usar brush, porque eu fui desenvolvendo de tanto estudando, é muito natural. Chega uma hora que você acaba associando, você acaba imitando o P e o Q fica igual, o D e o B ficam iguais, porque é uma questão que vai avançando e vai
vai se moldando cada vez mais e é muito natural, muito natural. Eu fiz umas inscrições aqui para vocês diferenciarem as canetas. Isso aqui, esse ponto é muito importante, tá, gente? Sabe por quê? Porque eu vejo que tem muita desinformação a esse respeito, tá? Vamos, um momento polêmico. Mas não é que assim, é que as pessoas falam, ah, isso é Fox Lettering, isso é Brush Lettering, isso é Bounce Lettering. Tudo é lettering. Tudo é lettering. Eu vou falar pra vocês nessa terminação, pra vocês saberem, identificarem quando vocês virem. Pra vocês não ficarem falando assim, ah, não sei o que é, tal, tal. Mas na verdade não faz o menor sentido, não faz sentido ficar tanta diferenciação, porque na verdade são formas diferentes de você construir um lettering, tá? Então, esse daqui é o primeiro, ele é o Fox Lettering, e na verdade o Fox Lettering vem de Fox, francês, falso, lettering. Então, ele é a letra que você desenha com uma linha paralela e fala que é falso porque você está imitando o efeito da caneta de caligrafia. Então, a caneta caligráfica, que é a caneta quadrada, a ponta quadrada, ela tem um contato, sabe, nesse respirar que eu falei para vocês? Quando ela respira, ela sobe fina e quando ela desce largo. Porque isso é característica da ponta quadrada. Você apoia ela no papel e, na verdade, essa linha fina, ela, em algumas caligrafias, ela nem existe. Porque tem muitas pontas de pena que ela nem forma nenhum desenho. Ela é como se fosse virtual. Essa linha fina, ela é virtual, porque ela é a emenda. Então, o certo é você respirar e entender. Lembra que eu falei que a letra tem começo, meio e fim? Essa linha não é tão importante, porque ela, na verdade, é o fim de uma letra e o começo da outra. Por isso que existe a emenda, tá? Então, false lettering seria a falsa caligrafia ou falso lettering, aquela letra que imita o efeito da ponta quadrada caligráfica, tá? Então, por isso que é chamado de false lettering, mas é lettering. Tá bom? É um lettering com letra paralela. A segunda que eu coloquei aqui é a Bounce Lettering, que é a minha, eu sou totalmente viciada, eu gosto de quebrar tudo que eu falei pra vocês, linha de base, pra mim é wherever, eu gosto de subir e descer, tipo, muito, porque eu gosto de dançar nas minhas letras. Então, a Bounce Lettering é quando aquela linha de base é irregular, então se diz que ela tem um balanço ou ela tem uma dança, tá? Seria nesse sentido, bounce também. E aqui eu coloquei ela no estilo de linha paralela. E aqui a bounce feita com brush, tá? Caneta brush mesmo. E a brush, ela é a mesma coisa do que uma caneta de ponta quadrada. Então, o lettering não é a caneta. Essa caneta, você pode fazer caligrafia com ela, tá? Isso, parece que dança, parece que a letra dança. Então, essa caneta aqui, gente, ela é uma caneta como todas as outras e você vai usar ela como um instrumento do seu lettering. Mas você pode usá-la como um instrumento da sua caligrafia, se você usar ela diretamente sem alterar o desenho. Nesse caso, tá muito próximo de uma caligrafia que eu fiz com ela, tá? Porque eu não usei ela para desenhar. Aqui a parte larga é ela encostando no papel, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira e assim por diante. Então, essa diferença entre inspirar e expirar é uma questão do contato ou da pressão que você faz com o instrumento no papel. Por quê? Por que tem diferenças entre espessura de linha? Justamente por isso, que eu estou acabando uma letra e começando a outra. E como eu disse para vocês, muitas vezes essas emendas é o que confunde e dificulta você aprender. Ou você tá fazendo desenho de letras, às vezes você vê que a pessoa vai fazer um lettering, ela dá mais espessura para a linha errada. Ela dá mais espessura para uma outra linha dentro da letra. Aí você vê assim, ela não entendeu
Ela não entendeu como se escreve, ela não entendeu como funciona o inspirar e o expirar. Então, é uma questão de compreender o movimento. Porque quando você compreende o movimento, por mais que você tá desenhando, você fala assim, essa linha é fina ou grossa? É só você pensar no movimento e aí você vai criar a linha paralela corretamente. Porque você vai lembrar do movimento e aí você vai dar mais espessura na linha correta, tá? Esse daqui eu fiz com o lápis mesclado, que eu gosto muito, gente, eu realmente gosto muito dele. E ele dá um efeito muito legal. Esse daqui é da Tris, é um novo que eu não conhecia. E ele tá com muitas cores, eu gostei realmente desse, porque ele tem uma textura de giz de cera, assim, sensacional, gostei. Esse outro estilo aqui, eu gosto muito, que é, você traça uma linha bem fininha e faz aquela letra bem pequenininha. É que aqui tinha até pouco espaço para eu fazer os efeitos que eu gosto. Mas quando parece que as letras são só uma bolinha, aí vai para outra letra, eu gosto muito disso também. Esse lápis aqui, ele é mesclado, tá? Ele tem várias cores, tá bom? Lápis mesclado de várias cores. Eu gosto muito, eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito. Aqui eu pintei com ele, ó. É o mesmo lápis, tipo... Porque eu, quando pinto com lápis de cor, eu já era de misturar. Eu sempre fui de misturar. Aí agora com esses lápis, como a pessoa é preguiçosa, daí ela quer usar mais esse. Não, brincadeira, eu não vou falar que eu sou preguiçosa. Ó as palavrinhas. Aqui é o mesmo pincel, tá? Lápis arco-íris, eu conhecia como mesclado, que era antigamente, só que agora é lápis arco-íris. Então é a mesma técnica do alfabeto que eu mostrei pra vocês. Aqui, então, é aquabrush com aquarela, tá? Nessa daqui. E a última, eu fiz a caneta brush com mais água. Que eu queria ver se... Então, ela é essa daqui, ó. Só que eu coloquei bastante água nela, que eu queria ver a capacidade que ela ia ter de aquarelar. Se você for comparar com a aquarela real, dá um efeito bem similar. Mas a espessura falha, assim. Eu acho que aqui dá mais espessura, né? E a linha de ligação fica mais sutil. Então, essa daqui é a brush com água, que atende bem também. Certo? Eu consegui passar para vocês o princípio, que é o pensamento dentro do movimento da letra. Se você entender isso, você faz qualquer fonte, você escreve qualquer coisa, mesmo que você escreva normal, como você costuma, depois você volta, que é para fazer esse tipo de fonte, se no momento você se confundir, isso é normal. Às vezes essa linha é fina ou grossa. Aí você lembra do movimento que a letra acontece e aí você consegue especificar cada... Despertar. Aí você consegue especificar e deixar a letra similar ao que é. Por quê? Esse tipo de lettering manuscrita, caligráfica, lembra que é um lettering caligráfico, então ela acompanha alguns princípios ou ideias do que seja a caligrafia. Eu tô falando aqui sobre desenho de letras, não são fundamentos da caligrafia, mas a gente aproveita muitas coisas. Lembra que eu sempre falo que o lettering não está dissociado da caligrafia, ao contrário, a gente está criando novos efeitos, a gente está transformando algo que era só linha em forma, a gente está dando forma a essas letras, tudo bem? Então, eu coloquei também para vocês um grid para vocês estudarem e treinarem a questão da inclinação. Então, isso tá lá. Ele tá um pouquinho apagado, mas veja que eu fiz isso daqui, ó, numa folha de caderno normal. Eu entendo que são 3 faixas, que são sempre 3 linhas. Então, numa folha de caderno, você isola um bloco de 3 linhas e você tem ali o espaço para você treinar.
tá? Qualquer caderno com pauta você pode fazer um grid. Esse daqui eu fiz é um caderno quadriculado que eu gosto também bastante. E, ó, eu que fiz esse daqui, só que aí eu digitalizei e coloquei lá pra vocês verem, tá? Então aí você vai conseguir fazer sempre lembrando desse movimento de respiração. Vai treinando ou faz só L. Ah, tem também as linhas de treino lá pra vocês, a partir do O, a partir do L, linha que sobe, inspira, linha que desce, expira. Enfim, tem lá pra vocês verem e conseguirem treinar bem. Só que assim, eu mostro um caminho pra vocês, eu mostro uma forma pra vocês, mas nessa questão de desenvolver a letra, não tem como fugir de treinar. Não tem como fugir de treinar. Sim, com certeza, Carla, isso mesmo. Emily, eu coloquei lá vários hacks ou várias estruturas para você treinar vários movimentos, várias letras, tá bom? Depois vocês olham, mas no meu perfil eu também tenho colocado algumas famílias, coleções que eu tenho de letras para estudar. Tem mais uma que eu vou compartilhar com vocês também, que é das scripts, que é chamada scripts, né? As caligráficas escritas, tá bom? E tem lá pra vocês também, que eu coloquei, aí a gente vai falar disso daqui, mas também é o mesmo princípio, tá, gente? Não tem segredo. Não tem segredo, que é dos ribbons. Como a gente fala muito sobre espaço, os ribbons são chave, eu amo demais e eles são incríveis para evidenciar. Ah, legal, legal, Eliette. Eu tenho mais para compartilhar, acho que eu tenho mais duas que eu vou compartilhar, então venham sempre no meu perfil aí que eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu coloquei lá para vocês que é o fluxo simples para você desenhar uma faixa. Um jeito melhor de você desenhar uma faixa é, de fato, você pegar uma fita de cetim e ver como ela se movimenta, porque aí você vai ser mais fiel. Ou você pega uma fita de papel mesmo, uma tira de papel, faz dobradurinhas, tipo scrapbook. Quem faz scrapbook manja bastante dessa técnica. Então, ela é incrível para você ver novas formas de criar ribbons e criar até letras de fita também, tá? Então, tem esse inclinado para baixo, tem esse inclinado para cima, esse daqui, gosto bastante. Esse meio aberto, eu gosto também. Esse das florezinhas, meu vício, essa flor aqui. Então, eu gosto muito dessa flor. Ah, e aqui eu coloquei como eu começo essa florzinha. Então, são 3, depois acrescenta e aí aumenta. E aqui também essas florzinhas tipo triguinho e tal, que eu gosto bastante também. Gosto muito dos meus triguinhos. Então, compartilhei lá para vocês verem esse processo. Mas como eu sempre digo, o melhor é você fazer os seus e ver o que você mais gosta. Começa com uma contribuição no seu caderno, mas aí vai vendo o que mais chama a sua atenção. Pega um dia e fala, hoje só vou fazer ribbon, hoje só vou fazer florzinhas. E vai treinando e como eu passei essa ideia para vocês da linha, de vocês soltarem o braço, de vocês verem a respiração, é um momento para você sentar. Você não viu isso aquilo? Se copiar o quê? Que você diz? Copiar isso aqui? Não, isso aqui eu tô compartilhando para vocês. Agora, se uma pessoa pegar o meu grid, meu caminho e vender, aí ela não pode. Mas eu estou compartilhando. Então, para você estudar para uso pessoal, é ok, não é plágio. As minhas fontes... Não, as fontes que eu coloquei lá no perfil não são minhas. São fontes que eu estudo, até algumas são do Canva, que eu gosto bastante, e outras eu coloquei lá que é dentro do Pinterest. Então, eu vou salvando e tal. Não são só fontes minhas, são fontes... É minha coleção de referências de fontes, tá? Que eu coloquei lá, certo? E até falando sobre essa questão de fonte, quando a gente pensa... eu coloquei também uma aula extra lá pra vocês falando
Ah, não, não, então. Não, ainda não tem uma fonte com meu nome. Mas existe um site, não sei se vocês manjam, chamado Da Fonte. Esse site, a grande maioria das fontes são gratuitas. Pode usar sim. Sabe por que pode usar? Porque você não vai estar imitando, você vai estar redesenhando, certo? Agora, se você estivesse publicando um livro, ou se você estivesse usando, se você estivesse fazendo garrafa, ou se você estivesse criando um produto, aí você não pode, aí você tem que pagar o direito da fonte. Se você tá usando ela vetorizada, aplicando em camiseta, aí você tem que pagar o direito da fonte. Agora, você usar para seu uso no seu caderno, você vai estar redesenhando e não é para uso comercial, não tem problema, é fonte de estudo. Tá? Mesma coisa que tem uma música, alguém vai e tira essa música para estudar. Não tem problema. Até tem pessoas que tocam em barzinho sem pagar o ECAD. Não tem problema até então. Porém, se você gravar a música, se você colocar um vídeo dela no YouTube, lançando a música, aí você tem que pagar o direito da música, entende? Então é a mesma coisa a fonte. Se você tá usando ela vetorizada, aplicada a um produto, seja pano de prato, qualquer coisa, você tem que pagar o direito, mas como a gente tá usando para uso pessoal, eu acredito que não tem problema, tá? E dedicando os créditos a quem fez, tá? Eu deixei também pra vocês lá, vocês vão lá só no final, mas eu deixei pra vocês falando um pouco mais dessa coisa da personalidade das fontes, da estrutura das fontes e tal, que eu falo muito, mas eu fiz uma listinha dos elementos que são diferentes desses dois tipos de fontes, as fontes geométricas e as fontes caligráficas. Então, as geométricas, elas são mais objetivas, então se você quer comunicar algo muito rápido, se você quer dar destaque para alguma coisa, você vai usar uma fonte geométrica. Elas são mais diretas, impactantes, evidentes, certo? Elas são a constância e a alternância entre forma e espaço, tá? E elas são mais objetivas e elas têm um caráter chamado repetição. Elas são importantes se você repete. Aí fala assim, quantas palavras eu uso? Ou quantas fontes eu uso no meu lettering? Não existe limite quando a gente fala de lettering. Não existe limite, porém, lembrando da aula de ontem, lembra que a gente falou sobre similaridade? A tendência é que se você usar muitas fontes parecidas num lettering, você vai se esforçar e, na verdade, ela vai parecer que é a mesma letra, porque coisas similares que estão próximas parecem que são a mesma coisa. Então, às vezes, você usa 3 fontes diferentes que têm informações diferentes, que tem um ritmo ou algo que chama atenção, tipo, que eu falo, alternância entre letras é basicamente bate e assopra. A fonte geométrica bate e a fonte caligráfica assopra. Então, é nesse sentido, assim, que você vai ter expressões, formas diferentes de se comunicar através do seu lettering. Então, aí sim, 2, 3 fontes, dependendo do espaço, do tamanho da palavra e tal. Então, você tem que ir sentindo. Deixar o lado direito, trabalhar e você vê, acho que não tá legal, não tá fazendo sentido pra mim, tá muita coisa, tá pouca coisa. Você tem que, nesse momento, isso é um julgamento que você vai ter do seu trabalho, daquilo que você tá fazendo, e aí você tem que dar lugar pra parte de intuição e da sua opinião, que é basicamente, não sei porquê, mas não quero, sabe? Não sei porquê, mas não tá tão legal. Então, essa questão de feeling, de ir sentindo, às vezes não tem que usar. Eu acho que menos é mais, às vezes. Se você colocar um monte de coisa, veja que a quantidade também vai dizer, a quantidade também vai tirar a atenção daquilo que você quer, ou aquilo também pode estar dizendo alguma coisa sobre você, se você está com coisa em excesso, se você está precisando abrir mão de algumas coisas. Então tem várias coisas implícitas nessa questão de quantidade de palavras e quantidade de letras, mas não existe regra
E, tipo, alguns momentos é muito legal você olhar que são várias palavras, vários lugares diferentes e às vezes não fica legal. E quando eu falo, tem uma aula que eu falo sobre a personalidade das letras, é que a letra, ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade, ela comunica, ela forma famílias, forma associações, etc. Tem que entender que, por exemplo, se eu vou fazer uma festa de criança, eu vou ter um tipo de convidados. Se eu vou fazer uma festa de casamento, eu vou ter outro tipo de convidados. Então, as letras são pessoas que você convida para a sua composição. As letras são pessoas que você convida para o seu lettering. Então, assim, às vezes eu tô falando alguma coisa, eu tô querendo expressar, mas eu tô usando uma letra que não tem muito a ver, que não tá muito no objetivo ali, que não tá fluindo, não tá legal e não era uma boa letra para aquela composição e depois ela vai ficar esquisita. Então você vai sentindo isso, quais são as melhores letras para comunicar. Lembra que eu falei dos 3 Cs do lettering terapia, que é curar, comunicar e cultivar. Então, outra coisa que é muito importante também, a gente tem que transicionar desse estado de só buscar, a gente tem que transicionar no sentido assim, a gente não pode ficar nesse lugar só da cura. A gente tem que transicionar porque até a nossa própria cura não diz respeito a nós. A nossa cura diz respeito às outras pessoas. Pessoas curadas curam. Então, quando a gente faz um lettering, quando a gente faz uma arte, a gente está se comunicando. A gente está comunicando com a gente internamente, mas a gente está comunicando com outras pessoas. Isso eu vou falar um pouco mais amanhã, que a gente vai entrar especificamente no nosso projeto de criação, porque eu quero que a partir dessa semana, tudo que a gente recebeu transcenda, alcance outras pessoas, a gente produza e, de fato, faça com que o nosso lettering, o nosso projeto cumpra seu propósito. O propósito do nosso lettering, da nossa arte, é conectar pessoas, é comunicar com pessoas. Então, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso chegar nas pessoas? Como a gente pode fazer isso da melhor maneira? Isso é muito importante, porque senão a nossa arte não vai fluir, a gente não vai ser um rio, a gente vai ser um lago de água parada. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente se resgate, que a gente se levante da onde a gente está, que a gente dê um passo atrás para compreender, mas a gente continue avançando, porque quando a gente coloca, a gente cria todas as coisas, tem a parte de estudar, tem a parte de desenho, mas o nosso trabalho cumpre o propósito quando ele está na parede, quando ele está na casa das pessoas, quando ele está sendo compartilhado com as pessoas. Esse é o propósito do nosso trabalho. Nosso trabalho é conectar com pessoas. O nosso trabalho é fazer com que outras pessoas sejam curadas a partir da nossa cura. Se você teve um momento tão incrível de criação, de fruição nas letras, você respirou, você teve um processo, quando você chega a fazer um trabalho que você fala, ai, esse eu gostei, aquilo é um resultado, aquilo é uma colheita de um processo que você teve. São coisas invisíveis, você teve que treinar muito para chegar naquele lugar, mas aquilo é um fruto, aquilo é o seu produto, aquilo está designado, aquilo é o seu design que vai encontrar e vai alcançar outras pessoas. Então é muito importante a gente também redimensionar, mas isso a gente vai falar mais amanhã, tá bom? A gente vai falar sobre o nosso projeto de criação, a gente vai falar como a gente vai convergir, fazer com que todo esse conhecimento alcance outras pessoas, porque amor é conhecimento. Quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais a gente ama verdadeiramente alguma coisa. Então, o nosso conhecimento, ele tem que produzir mais conhecimento, o nosso conhecimento vai produzir mais amor, vai alcançar as pessoas, vai comunicar, vai cumprir o propósito, vai ser designado. Certo, gente? Eu quero todos vocês aqui amanhã. Eu sei que é sexta-feira. Eu sei, marca, fala, das 6 às 7 eu tenho um compromisso, mas às 7 eu tô liberado, entendeu? Surpresa! Surpresa, gente. Surprise! Gente, é assim. A gente tá pedindo, e até é nesse sentido que eu quero, a gente quer colheita. Eu quero colheita. Eu quero ver o quanto você tá sendo impactado, o quanto você tá produzindo, o quanto você tá... Então eu quero muito que vocês tenham zelo de pegar no mínimo 3 coisas que ficou marcado dessa aula e ir lá na publicação e colocar lá, vocês veem que a gente tá compartilhando, mas não só isso, a gente tá
vendo de fato, a gente quer mudança, a gente quer despertar das pessoas, certo? E para recompensar vocês, não vai ser só um kit, vão ser 2 kits! Então suas chances estão cada vez maiores, estão o dobro nesse momento. E é só o começo, a gente tá pressionando da metade da nossa semana, ainda falta 3 dias incríveis. 3 dias incríveis que vão ser os melhores, porque é fim de semana. Então vocês vão lá na publicação do sorteio do kit da Laranja Lima, coloca as 3 coisas que vocês mais entenderam, as 3 coisas que mais ficaram fortes, as 3 coisas que você ficou pensando até o outro dia. Coloca lá e aí no domingo a gente vai revelar as 2 ganhadoras na live do domingo. Todas as lives vão ficar gravadas, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Vão ficar gravadas. A live do domingo vai ser a última, derradeira, dia do sorteio, dia de lavar a alma, dia de fazer nosso lettering ser compartilhado, dia de curar através da nossa cura, vai ser o dia. E aí, essa última não vai ficar gravada, então você tem que salvar na sua agenda, domingo, 18 horas, você tem um compromisso com o seu despertar, vai ser o dia de lavar a alma, de compartilhar e fazer nosso propósito alcançar muito mais pessoas. Tudo bem, gente? Gente, bom demais, não tem desafio como esse nessa internet, não tem, gente. Coloca isso lá que não existe, certo? Então é isso, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Por que, Silene? Por favor, Silene. Das 6 às 7, é rapidinho. Das 6 às 7. Fala, 5 horas. Pessoal, vou ficar aqui no banheiro por 1 hora. Eu vou ficar aqui no banheiro assistindo. 7 horas eu tô pronta, vou sair pronta. E aí, você já vai saber. Certo, pessoal? Então é isso, obrigado, gratidão, gente. Vamos respirar, vamos a nossos princípios de linha, nossos princípios de cotovelo, nossos princípios de pulso. Vamos inspirar e vamos treinar. Aproveitem tudo isso que vocês receberam aqui. E amanhã nosso projeto de criação, Convergência, tá bom? Beijo, tchau. Gente, vocês vão sim, acredito que vocês vão conseguir, vocês vão dar um jeito. Beijo.